Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde, pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus, com muita gratidão por vocês, queridos ouvintes, pela companhia de todos vocês e do Boy, por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição. Estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Regeneração da Humanidade, baseado no livro Obras Póstumas, segunda parte, Regeneração da Humanidade. Vamos começar o estudo. Regeneração da humanidade. O que quer dizer regeneração? Regeneração quer dizer transformação, mudança interior em cada indivíduo que vive nesse planeta Terra. Precisamos nos transformar, nos modificar, nos mudar para que possamos progredirmos, para que possamos evoluir. Eu vou ler umas palavras de Jesus escritas pelo evangelista João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Não se turbe o vosso coração, quer dizer, não perturbe o vosso coração, não agite o vosso coração, não deixe o vosso coração desassossegado. Crede em Deus e crede também em mim. Jesus diz, crede em Deus, nosso Pai, e crede também em mim, Jesus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do meu Pai é o universo todo. E as muitas moradas são os planetas que estão orbitando. Todos esses planetas são moradas. E teremos oportunidade de vivenciar em muitos desses planetas. É inegável que a Terra tem progredido de forma acelerada no campo científico, tecnológico e bem-estar material, porém apresenta um grande atraso no campo do sentimento e da moralidade, estando hoje extremamente empobrecida nas edificações espirituais. Se compararmos o planeta Terra a uma escola, no quesito amor ao próximo, estamos ainda nas séries iniciais. Jorge Brandão. Nós sabemos que no campo científico, tecnológico e bem-estar material, a Terra tem progredido muito, tem se desenvolvido muito, mas apresenta um grande atraso no campo que se refere ao sentimento e que se refere à moralidade. Estando hoje empobrecida nas edificações espirituais. E nós estamos, se compararmos o planeta Terra a uma escola, nós ainda estamos nas séries iniciais. Nós ainda estamos no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, porque o progresso da Terra é no campo científico, tecnológico e bem-estar material. E no campo do sentimento e da moralidade, ela ainda está muito atrasada. Nesse sentido, o remodelamento interior,
alicerçado na prática do amor incondicional, no perdão e na solidariedade, são as bases da evolução moral e espiritual que todos nós deveremos experimentar em algum momento de nossas vidas, muito além do desenvolvimento do intelecto. O desenvolvimento do intelecto é importantíssimo da nossa parte intelectual, mas o remodelamento interior de cada um deve se basear na prática do amor incondicional, no perdão e na solidariedade, que são essas bases, as bases da evolução moral e espiritual que todos nós devemos buscar. Jorge Brandão. Como acontecerá a transformação da Terra como um mundo de provas e expiações para um planeta de regeneração? Muitas são as previsões para chegarmos até este novo patamar, mas todas têm em comum um prenúncio de dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é a inevitável mudança de consciência do ser humano. Nós, seres humanos, precisamos mudar a nossa consciência, onde o interesse coletivo irá se sobrepor ao individualismo. Nós devemos deixar o individualismo e o interesse coletivo e a consciência do ser humano, onde o interesse coletivo irá se sobrepor ao individualismo. E o segundo, que estas transformações encontram e continuarão encontrando, resistência nos dois planos da vida, trazendo para a grande maioria de nós uma sensação de caos, até que finalmente a mudança se concretize e possamos elevar o nosso padrão vibratório, se estabelecendo assim a paz nesse planeta. Como que a paz vai se estabelecer no planeta, gente? Nós precisamos ir elevando, mesmo devagarinho, o nosso padrão vibratório, para que assim aconteça o progresso e a paz se estabeleça no planeta Terra. Nesse período de transição, não haverá sinais pelo qual a humanidade poderá entender que a mudança chegou. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Não vereis milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgarmente dado a essas palavras. Então, não existirão milagres, nem prodígios, nem fatos sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. A ordem natural vai caminhar de acordo com a lei de Deus. Elas não serão subvertidas. A terra se acabará, como descrito no Apocalipse. Não acrediteis, porém, no fim do mundo material. O mundo material não se acabará. A Terra tem progredido desde a sua transformação. Tem ainda que progredir e não que ser construída. Nós estamos num momento de progressão e não de destruição. E a humanidade, entretanto, chegou a um dos períodos de sua transformação, e o mundo terreno vai elevar-se na hierarquia dos outros. Claro, com o progresso, com a transformação moral do planeta, com a transformação das pessoas, o mundo terreno vai subindo na hierarquia dos mundos.
E de planeta de provas e expiações, ele vai passar para mundo de regeneração, que é um mundo intermediário, para depois nós alcançarmos o mundo ditoso. Não é tão difícil mudarmos nós mesmos para alcançarmos a paz mundial, a paz do mundo. As Escrituras anunciam um fim. O Espiritismo já nos afirma que o mundo não se acabará. Então, que fim é esse? O que se prepara não é, pois, o fim do mundo material, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo e do fanatismo que se esboroa. Porque o planeta Terra se prepara para o fim do mundo moral, não o fim do mundo material. É mudar o velho mundo, mudando os preconceitos, o orgulho, o egoísmo, o fanatismo, que são sentimentos que nos atrapalham, que nos deixa preso, paralisado no mesmo lugar. Cada dia leva consigo alguns destroços. Tudo dele acabará com a geração que se vai, e a geração nova erguerá um novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão, porque é o fim do mundo moral. Então, esta geração se vai e outra geração chega para consolidar e completar esse fim que se dizem que nós vamos alcançar. Mas quando diz o fim, não é o fim do mundo, é o fim do mundo moral. A Terra se transformará em um planeta melhor? De mundo de expiação, é o mundo que nós estamos vivendo, a Terra se mudará um dia em mundo ditoso, e habitá-lo será uma recompensa, em vez de ser uma punição. O reinado do bem sucederá ao reinado do mal, porque o mundo de regeneração é um mundo intermediário. Nós vamos ficar aqui um tempo para depois passarmos para o mundo ditoso, onde o reinado do bem sucederá totalmente ao reinado do mal. Como é que o planeta será um lugar onde os homens serão felizes? Parece que nunca seremos felizes, não é? Para que na Terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente a povoem espíritos bons. Então, para que a Terra os homens sejam felizes, é necessário que espíritos bons, encarnados e desencarnados, povoem o planeta Terra, que unicamente ao bem aspirem, os espíritos bons que somente o bem aspirem para desenvolver o planeta. Como já chegou esse tempo, uma grande emigração neste momento se opera entre os que a habitam, porque vem para o planeta Terra espíritos melhores e migram daqui para outros planetas os espíritos que ainda estão muito endividados. O que ocorrerá com os maus espíritos que hoje habitam a Terra após a transformação dela? Ainda há muitos maus espíritos habitando o planeta Terra. O que acontecerá após a transformação? Os que praticam o mal pelo mal
alheios ao sentimento do bem, dela se verão excluídos, porque lhe acarretariam novamente perturbações e confusões que constituiriam obstáculo ao progresso. Irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, aos quais levarão os conhecimentos que adquiriram, tendo por missão fazê-los adiantar-se, substituir ilusão na terra espíritos melhores que farão reino entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então, reencarnarão na terra espíritos melhores e aqueles que praticam o mal pelo mal, que têm o coração endurecido, serão migrados para mundos inferiores, mas eles levarão com eles os conhecimentos adquiridos. E esses mundos inferiores para onde eles vão, eles terão por missão fazê-los adiantar-se. A mudança que ocorrerá na Terra será brusca ou gradual? Como ela se processará? A Terra, dissemo-lo, não será transformada por um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Não é isso que vai acontecer. Ela não será transformada por cataclismos, catástrofes, que aniquile de súbito uma geração. A atual geração desaparecerá gradualmente, e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança na ordem natural das coisas. Tudo, pois, exteriormente, se passará como de costume, com uma única diferença, embora capital, a de que uma parte dos espíritos que nela encarnavam não mais se encarnarão. Um grupo bem grande de espíritos que praticavam o mal pelo mal, eles não reencarnarão novamente. E reencarnarão espíritos mais adiantados, espíritos que já estão modificados moralmente. Como se pode verificar como na época atual que o homem está passando pelo período de transição? A época atual é a da transição que nós estamos vivendo. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermédio, assistis a partida de uma e a chegada da outra, e cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhe são próprios. Nós estamos vivenciando uma época de transição. E os elementos das duas gerações se confundem. Aí nós assistimos a partida de um grupo, e a chegada de outra, normalmente, naturalmente. E cada uma já se assinala no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. Então já reencarnarão, trazendo consigo os caracteres que lhes são próprios, os bons sentimentos, os bons pensamentos, as boas ações. Pelo que foi exposto por Kardec, é necessário a vinda de espíritos mais evoluídos, que é a nova geração, para que a transformação do planeta ocorra. Como distingui-los? Quer dizer, como nós vamos distinguir os espíritos mais evoluídos na Terra? Tendo de fundar a era do progresso moral, a nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão, em geral precoces, juntas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é sinal indubitável de certo grau de adiantamento inferior. Então, nós vamos distinguir os que estão chegando
pela inteligência. Ele se distingue por uma inteligência e uma razão, ainda precoce, junto ao sentimento inato do bem, junto a tudo aquilo que ele já conquistou em outras existências. Aí agora estão retornando para retornando para colaborar com o progresso moral do planeta. Como distinguir um espírito atrasado de outro mais evoluído? Tem os espíritos atrasados e tem os espíritos mais evoluídos. Como nós vamos distinguir um do outro? O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados? É interessante, gente, é a revolta contra Deus, pela negação da providência e de qualquer poder acima da humanidade. Depois, pela propensão instintiva para as paixões degradantes. Então, se distingue os espíritos atrasados pela revolta contra Deus, que diante do sofrimento eles se rebelam, se revoltam contra Deus e negam a providência divina e se apegam às paixões desagradantes, pela propensão instintiva para as paixões desagradantes, só coisas negativas, coisas ruins. Para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego a tudo que é material. O espírito atrasado é aquele que está apegado a tudo que é material. Ele não progrediu suficiente. Eles são apegados a tudo que é material, são revoltados contra Deus, negam a providência divina. A gente precisa observar desse jeito. Percebe-se que as viciações de toda natureza, como o orgulho, a inveja, egoísmo, são nutridos na atualidade. Como lidar com aqueles com os que teimam em vivenciá-los nesse momento de transição? Desses vícios é que a terra tem de ser expurgada pelo afastamento dos que recalcitram em emendar-se, visto que são incompatíveis com o reino da fraternidade, e os homens de bem sofreriam sempre o contato dessas criaturas. Então, muitos espíritos serão expurgados, serão afastados da terra devido aos seus vícios que carregam. Porque os vícios, as paixões desagradantes são incompatíveis com o reino da fraternidade. Os espíritos que irão nascendo, esses sim, serão compatíveis com a fraternidade e com os homens de bem, e sofreriam sempre com o contato destas criaturas. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer, vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves, Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas, quartas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios.
poderá ajudar com itens dos almoços que servimos ao domingo, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios de colaborar, caso desejem. Telefone para contato: 24 988 43 7822. Repetindo: 24 988 43 7822. Agora, queridos ouvintes, vamos dar continuidade ao estudo da tarde. E você que chegou agora, nós estamos estudando regeneração da humanidade e vamos dar continuidade. Livre deles, a terra, os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, que lhes está reservado neste mundo, em recompensa de seus esforços e da sua perseverança, enquanto uma depuração ainda mais completa não lhes abre o pórtico dos superiores. Quando diz: os outros caminharão desembaraçadamente para o futuro melhor, os espíritos atrasados, quer dizer que os espíritos atrasados, eles caminharão, eles se melhorarão, eles progredirão, mas devagar, como todos nós. E aí, para eles não atrapalharem o desenvolvimento do planeta Terra. O planeta Terra está caminhando para um mundo de regeneração, está em transição, e então os espíritos muito inferiores não poderão mais aqui ficar. Se a Terra mudar para a morada dos bons espíritos, todos os atrasados, sem exceção, não poderão mais habitá-la? Com referência a essa emigração de espíritos, ninguém pretenda que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos, ao contrário, aí hão de voltar, porque muitos cederão ao império das circunstâncias e do exemplo. Neles, a casca está mais atrasada do que o cerne. Então, está dizendo que a imigração dos espíritos, todos os espíritos atrasados serão afastados do planeta Terra e voltarão para mundos inferiores, onde eles ajudarão o progresso, a evolução destes mundos primitivos. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa da que as viam, quando vivos, conforme os numerosos casos que já tendes apreciados. Todos os espíritos que estão na Terra, ao desencarnarem, eles deixarão para trás a influência da matéria e os prejuízos do corpo, do mundo corporal. E assim, eles terão uma maior chance de progredir, de evoluir, de se desenvolver. Quando da transformação do planeta em um mundo regenerado, para quem estará interditada a entrada nele? Olha que pergunta interessante. Para quem estará interditada nele? Não haverá, pois, exclusão definitiva, vai se excluindo aos poucos, senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles
que são muito rebeldes, muito voltados para o mal, que não acreditam em Deus, que vivem paixões degradantes na terra. Daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não voltarão à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Nós recebemos em muitas oportunidades. Então, um dia, esses espíritos que são substancialmente rebeldes, eles mudarão o modo de agir. Eles podem voltar para mundos inferiores, mas ele aprenderá com isso, com essa volta, e abrirão os olhos para a luz. Porque ninguém quer sair de um planeta mais adiantado, com tanta ciência e tecnologia, e voltar para um país atrasado, onde não há nada, onde não tem nada daquilo que nós tínhamos. Apesar dos aspectos negativos que podem ser identificados na mudança da Terra, não haverá também aspectos positivos? Quer dizer, apesar dos aspectos negativos, não haverá também aspectos positivos. Contudo, através da escura nuvem que nos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da era nova. A era nova da regeneração já está despontando, já está vindo muitos espíritos evoluídos para colaborar nesse movimento. E aqueles que estão envolvidos no mal, o mal pelo mal, que são substancialmente rebeldes, para eles ronca a tempestade. Já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. Mas vai voltando para o mundo espiritual aos poucos. Não vai voltando todos ao mesmo tempo. Vai uma leva, depois outra leva. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo. E os povos estendem uns aos outros as mãos. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que causarão o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Quer dizer, o que Kardec está querendo dizer aqui é que a fraternidade já está lançando seus fundamentos em todos os pontos do planeta. E os povos estendem as mãos, já estão estendendo as mãos uns aos outros. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raça e de seita que causarão derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. Então, olha como vai acontecendo tudo, devagar, porque vão ser expulsos da primeira vez, de uma vez, aqueles muito maldosos, que fazem o mal de qualquer jeito e que não acreditam em Deus e são vítimas de paixões degradantes. A intolerância perde terreno ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes. Então, a intolerância perde terreno e o povo, esses espíritos difíceis, tornam-se mais tolerantes diante da vida.
E devagarinho vai acontecendo uma mudança generosa, grandiosa, até da terra serem eliminados todos os espíritos inferiores e ficarem os espíritos bons, alguns espíritos superiores, nos orientando para o trabalho que deve ser feito na nova terra. Uma grande quantidade de pessoas querem servir Jesus, com o coração repleto de boas intenções e de bons sentimentos, se colocam a serviço do bem em variadas atividades sociais. E isso é maravilhoso. Mesmo com a alma imperfeita, podemos todos nós ser úteis onde vivemos, contribuindo com um pouquinho, o mundo vai se tornando cada vez melhor e aos poucos o sofrimento vai diminuindo. Se assim é de cá, acredite que também é de lá. Jesus está desde sempre no trabalho de transformar corações em todas as esferas, pois em todas elas há vida. Tanto de cá quanto do outro lado da vida, acima e abaixo de nós, a vida é plena e a perfeição ainda não foi alcançada nem lá nem aqui. Há muito trabalho a realizar e os trabalhadores são escassos nos dois lados da vida. Portanto, querido ouvinte, eu sei que você é um desses que procuram, mesmo com poucas possibilidades, ajudar nosso Senhor a transformar o mundo partindo de você mesmo. E se você já faz isso de cá, qual a razão para não fazer de lá? Tenho convicção de que, ao aportar no mundo espiritual, você não buscará uma vida de contemplação e inutilidade. Já você já está, posso garantir a você que por amor qualquer de nós abandona o céu em busca daquele que amamos. Isso me faz lembrar a história de uma mãe que chegou ao céu muito feliz. Perguntou por seu filho amado. Então informaram que ele ainda não merecia o céu, mas que ela poderia ficar ali usufruindo das belezas e da felicidade daquele lugar maravilhoso. No entanto, ela se negou e desistiu de ficar no céu, pois enquanto seu filho estivesse em sofrimento, ali ela não ficaria. Para ela, o céu era ficar ao lado de seu filho, não importava onde, e desceu em busca de sua felicidade. Então, você chegando do outro lado da vida e disposto a trabalhar no bem, em oração, se dirige a Jesus. Senhor, eu quero servir-te. Se por acaso você ouvir uma pergunta em sua consciência, onde deseja ajudar-me, meu filho? O que poderíamos nós fazermos em planos superiores? Você pensa que Emmanuel e Joana de Ângeles estão perdidos lá em cima? Ou que André Luiz e Bezerra de Menezes esperam por seu socorro? Somos ainda muito pequenos em virtudes, não é mesmo? Então, penso que você saiba agora onde Jesus precisa de você. E como sou otimista, já estou antevendo sua resposta positiva quanto a ir para o umbral comigo. Ou estou enganado? Mesmo que hoje você esteja passando por momentos difíceis, é para que olhe o quanto de alegrias já foram vividas. Tenho certeza de que na história da sua vida aconteceram fatos de imensa alegria e lágrimas de emoção.
Hoje há perdas? Sim, mas existe muito mais ganho. Mesmo que não acredite, você é um vencedor. Viver é participar de uma aventura repleta de idas e voltas, surpresas e acontecimentos inesperados, que encanta os dias e nos deixa com expectativas quanto ao que virá no amanhã. Como já disse em páginas anteriores, gosto de sentir saudade de muitos momentos da minha vida, pois faz bem deixar que ela visite nossos corações de vez em quando. No entanto, não fazemos parte do time dos saudosistas que vivem do passado, pensando que o melhor da vida já foi vivido. Acredito que hoje e também no futuro há alegrias, vitórias e desafios a serem vencidos. Tenho certeza de que os nossos olhos irão chorar pelas emoções jamais vividas. Então, prepare seu coração, porque você ainda vai vivenciar o que nunca experimentou e sentir o que ainda não sentiu, com as novas experiências que a vida lhe trará. Então, não estacione a sua vida e tente outra vez. Aceitar o fracasso e não tentar outra vez é a pior derrota da vida. Deus nos criou para viver na eternidade. Portanto, não existe o fim. Nunca pense que a porta que se fechou impedirá que outras se abram. O sol se pôs hoje e não há motivos para não acreditar que ele voltará amanhã. Acredito que viver é a mais bela das artes. Com as suas forças renovadas e a esperança no coração, o seu sucesso é possível, mas com uma condição: não viaje sozinho. Os caminhos da vida guardam surpresas e você sabe muito bem disso. Então, que tal convidar alguém para caminhar com você? Se você fizer o convite, tenho certeza de que ele aceitará, pois essa é sua maior alegria, andar junto de nós pelas estradas da vida. É impossível destacar o mais marcante, o mais esclarecedor, as palavras mais surpreendentes ou de maior beleza. Em tudo que fazia ou falava, ele deixava o toque único e divino de um espírito perfeito. Convide Jesus para viajar com você. Nas tempestades da vida, ele não faltará. Para os seus momentos difíceis, ele será o socorro. Em suas noites escuras, ele será a luz. Quando a dor chegar, ele será o bálsamo. Nas horas de dúvidas, ele será a certeza da escolha certa. Ele é a resposta de quem pede. Jesus foi chamado de o bom pastor. Sim, porque o bom pastor é aquele que conduz as suas ovelhas com segurança e carinho. Dedica a sua vida para que as ovelhas estejam seguras e sem medo. Assim é Jesus, dedicado, meigo e seguro. Ele vai conduzindo o rebanho pelos caminhos certos, onde nada falta. Vamos ouvir uma história de Rubens Alves, o escritor poeta. A noite estava escura. Portanto, queridos ouvintes, quem viaja com o mestre de amor vive de forma diferente em todos os momentos da vida. Diante da dificuldade, sabe buscar em Jesus o apoio e assim ter forças para superar com serenidade aquele momento. Somente nele encontramos o repouso para nossas almas.
Não viaje sozinho. Convide Jesus para seguir com você e sua vida se transformará para sempre. O tempo da nossa volta ao mundo espiritual, levando a bagagem conquistada, nada material. A nossa bagagem é todo bem praticado. O tempo não para. Muitas vezes achamos que passa muito rápido, outras vezes muito lentamente. Ao nascermos, recebemos um determinado tempo de vida para cumprirmos as tarefas e aprendermos com elas. Dependendo do nosso tipo de vida, se for voltado ao bem, podemos viver mais do que foi estipulado ou viver menos, encurtando este tempo. Possuímos uma única vida e múltiplas existências. Dizem que os olhos são as janelas da alma e por eles revelamos aos outros quem somos verdadeiramente. Talvez seja por isso que se torna difícil identificar alguém com os olhos cobertos. Possivelmente, você já tenha encontrado alguém cujo olhar seja fortemente revelador. Aquela pessoa que, sem dizer palavra alguma, diz tudo o que está em seu coração. Assim, é raro. Alguém assim é raro, eu sei. No entanto, não podemos negar a beleza e os mistérios que um par de olhos pode ter. Vamos convidar você a se transformar em servidor de Jesus, começando de lá e depois no umbral, quando você partir. Para tanto, é necessário algo indispensável em seu coração, sem o qual se torna difícil socorrer e amparar a quem sofre. Para se fazer servidor de Jesus, não é necessário ter qualidades espetaculares, nem mesmo amor incondicional. Falo apenas da compaixão, e sem dúvida, quem tem o coração repleto deste lindo sentimento faz com que os seus olhos brilhem de forma diferente. Falamos da beleza do olhar, a fim de fazer você imaginar o brilho dos olhos de quem traz em si a compaixão. Como é o olhar da compaixão? É doce, sereno, suave, incapaz de julgar ou lançar qualquer reprovação. O olhar é o primeiro contato que se tem. Com o olhar, atraímos ou repelimos alguém. Com o olhar, aprovamos ou reprovamos. Construímos ou destruímos uma possibilidade. É a primeira impressão e o primeiro encontro é com os olhos. Por isso se faz tão especial esse instante em que os olhos se cruzam e a pessoa, sem dizer uma palavra, sabe-se exatamente a que veio. Antes que as mãos se encontrem, os olhos já foram tocados. Antes que os braços abracem, os olhos já se envolveram. Antes que dê um passo, os olhos já trouxeram para perto do coração. Antes que fale qualquer palavra, o olhar já disse o bastante. Vamos agora concluir o estudo dessa tarde, Regeneração da Humanidade. Regeneração da humanidade quer dizer transformação moral de todos os espíritos que estão no planeta Terra. Não haverá catástrofes destruindo o planeta. A transformação será moral. Os espíritos bem inferiores que se revoltam contra Deus ou estão envolvidos em paixões degradantes e fazem o mal pelo mal serão expurgados deste planeta para planetas bem inferiores. Vão aos poucos migrando e nascendo aqui espíritos evoluídos, para que a Terra vivencie somente o bem. O bem dominará a Terra. Os espíritos inferiores terão oportunidade de evoluir e alcançarão a perfeição um dia. A fraternidade entre os povos
estendem uns aos outros as mãos. Os preconceitos de seitas ou de raças vão se extinguindo. O fanatismo e a intolerância perdem terreno. Dessa forma, a regeneração da humanidade vai acontecendo com a boa vontade de todos os espíritos, com a sua transformação moral. Assim, queridos ouvintes, nós agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.